Olá, meus amigos, tudo bom com você? Pois bem, pessoal, achei um site aqui bastante interessante. Eu, particularmente, sempre tive dúvida concernente a questões relacionadas a esse planeta Nibiru ou planeta X. No entanto, após ler atenciosamente a matéria desse site aqui, eu pude notar que o mesmo realmente existe, pessoal. Realmente existe muito do que esse site fala aqui, eu não sabia. É bastante curioso. Eu vou ler alguns pontos para vocês e depois, é claro, vocês aí coloquem na barra dos comentários o que vocês acharam, ok? Então tudo começa assim: a lenda de Nibiru não é uma simples lenda. Ela vem arrastando uma enxurrada de discussões pela internet e até gerando discussões no meio científico. Desde o momento em que o mesmo foi acusado como um fator principal para a destruição global em 2012, Nibiru virou febre na rede. Mas o que é Nibiru? De onde essa lenda surgiu? Aqui nós podemos ver algumas imagens do sistema solar, dos 12 planetas, né? Hoje em dia não são mais 12. Estão enumerados o Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra, a Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e o Nibiru, que é esse aqui, que aparece aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Pois bem, a matéria continua da seguinte forma. Ela diz que os sumérios descreviam o sistema solar como um conjunto de 12 corpos celestes significativos. Na linguagem zodiacal, esses astros são todos chamados planetas, embora entre eles os antigos incluíssem a Lua e o Sol. Essas descrições demonstram de forma inegável que os mesopotâmicos possuíam um inexplicável conhecimento astronômico. Tamanho era o conhecimento astronômico que eles afirmavam a existência de planetas que somente a ciência contemporânea pôde conhecer, como o longínquo Plutão em 1930, os misteriosos Urano em 1781 e Netuno em 1846. E até hoje, desconhecido porém procurado, 12º planeta, este que os sumérios denominavam Nibiru. É exatamente nesse ponto que a dúvida começa. Ora, se os sumérios há 6.000 anos estavam corretos em relação aos 9 planetas, desconsiderando o rebaixamento de Plutão, reconhecidos hoje porque não poderiam estar igualmente corretos em relação a Nibiru, afinal, o que aconteceu com o 12º planeta presente nas descrições dos povos antigos? Aí diz assim: os nativos de Nibiru visitaram a Terra. Reza a lenda que há 6.000 anos os sumérios conheceram um planeta chamado Nibiru. Era o planeta de origem de um povo descrito pelos antigos como raça de deuses. Os nativos de Nibiru visitaram a Terra no passado, influenciando decisivamente a cultura humana. Artefatos e tabuletas cuneiformes de argila e pedra encontradas no Iraque referem-se claramente a um planeta de onde vieram esses viajantes cósmicos. Os viajantes de Nibiru que chegaram à Terra são chamados Anunnaki e foram considerados deuses. A tradição conta que os Anunnaki possuíam servos que eram seres androides, não eram seres vivos, mas agiam como se fossem. A herança desses remotos alienígenas parece na avançada tecnologia dos sumérios e de outros povos ao redor do mundo. Muitas relíquias não são acessíveis ao público, que assim desconhece essa face da mitologia mesopotâmica. No caso dos sumérios, sua cultura é a mais antiga do Ocidente. Entretanto, seu sistema matemático e o calendário permanecem atuais. Muitos astrônomos estão procurando esse planeta misterioso nos confins do espaço. Existem informações que a NASA está atenta a estas pesquisas no chamado por eles Planeta X. Observado há milhares de anos passados, Nibiru não é visto nos céus contemporâneos. Isso quer dizer que nós não vemos mais
nenhum traço desse planeta, segundo a informação aqui. Acontece porque a órbita do 10º planeta, o 12º astro dos Sumérios, é uma elíptica extremamente alongada. Durante milênios, o globo se mantém longe do Sol e da vista dos terráqueos, muito além da órbita de Plutão. O motivo para isso é claro. Uma das sugestões para tal fenômeno é que esta órbita, completamente diferente das demais, manteria o equilíbrio gravitacional das demais órbitas. Outros, mais ousados, dizem que os habitantes desse planeta possuíam uma tecnologia tão avançada que poderiam controlar a órbita do próprio planeta, transformando-o em uma grande nave. Aí o pessoal também viaja, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Agora nós vamos ver o que dizem os defensores desse planeta, da existência do planeta Nibiru. Nos fóruns, um dos textos mais utilizados para defender a veracidade de Nibiru é o intitulado Nibiru, Perigo Iminente, do professor universitário e autor Salvatore De Salvo, consultor da UFO, publicado na edição número 148 da revista. De uns anos para cá, expressões como Nibiru, Planeta X ou Planeta Chupão se tornaram motivo de grande interesse e controvérsia na internet e nas comunidades ufológicas brasileira e mundial. Todos esses termos se referem à mesma coisa, um grande e desconhecido objeto existente no sistema solar que é melhor identificado com o termo genérico Plutão, Planeta X. Na antiguidade, os sumérios o chamaram de Nibiru e o descreviam como sendo várias vezes maior do que a Terra, com um período orbital de cerca de 3.600 anos. Esse objeto pode ser um cometa, um planeta vagabundo ou uma estrela anã escura companheira do Sol. Não se sabe ao certo. A procura por esse perturbador artefato celeste remonta à descoberta de Urano em 1781 e hoje é constante. Alguns estudiosos dizem que nos próximos anos o planeta X ou Nibiru penetrará em nosso sistema estelar e enfurecerá o Sol, até uma data aludida como frequência para que tal fato ocorra, ou seja, 2012. Caso que não aconteceu nada, né? Já estamos em 2013. Com isso, teria início um período de sofrimento para a Terra, que se veria imersa em uma terrível tempestade solar. Com um cenário tão dramático, o que todos se perguntam é: poderemos sobreviver? No século XIX, o cientista Louis Pasteur declarou que a chance favorece as mentes preparadas. A frase é clara, mas mesmo que possamos pensar em construir refúgios para escaparmos de eventuais tragédias, não há garantias. De qualquer modo, uma preparação mental e emocional da humanidade parece ser o caminho para a sobrevivência aos períodos drásticos que virão, caso se concretizem as sombrias previsões. No passado, tivemos cataclismos e fenômenos naturais que custaram muito caro à espécie humana. Se recuarmos cerca de 11.000 anos no tempo, o equivalente a 3 vezes o período orbital de Nibiru, chegaremos à catástrofe que vitimou a lendária Atlântida, e cerca de 1.500 anos antes, acharemos o cataclismo que vitimou o igualmente polêmico continente de Mu. Alguns historiadores atestam que em ambas as situações, a Terra teria ficado praticamente vazia, sem vida. Estima-se que só em Mu teria havido o desaparecimento de 60 milhões de pessoas vítimas da tragédia. Não se conseguiu calcular quantas teriam sucumbido com o afundamento da Atlântida. Salvatore De Salvo é professor universitário, autor e cientista do International Biographic Center em Cambridge. Posteriormente, no século XIV, tivemos o triste fenômeno da peste negra, que aniquilou 2/3 da população do planeta, que pode ser um bom exemplo do que a natureza é capaz de fazer. Quando zangada,
As consequências da peste não tardaram a aparecer, e muitos sobreviventes concluíram que a Igreja Católica não era tão eficiente assim, visto não ter conseguido protegê-los da catástrofe. Assim, deixaram de acreditar na instituição, abandonaram sua fé e começaram a procura por respostas em outras áreas, o que levou à emergência da medicina. É bem provável que desta vez, se quando Nibiru entrar de fato em conflito com o Sol, tenhamos de suportar sofrimentos bem mais devastadores do que os da peste negra. Mas é preciso ter em mente que isso poderá também nos levar a fortes eventos evolucionários, nos quais a humanidade poderá se libertar dos grilhões da atual loucura coletiva, criando um mundo muito mais espiritual e solidário. O pior desafio que poderemos enfrentar não será o próprio Nibiru, embora ele nos traga terríveis tempestades de meteoros e muitos impactos. A interação entre ele e o Sol será muito pior. Para alguns autores, é preciso compreender que não enfrentaremos desafios de um dia catastrófico em sentido bíblico, mas sim a ruína progressiva do mundo inteiro, em escala global. Mas, como já aconteceu no passado, Nibiru engatilhará a reunião de múltiplos eventos naturais e os devido à ação humana, que deverá durar anos. Quando o pesadelo terminar, a nova humanidade, composta pelos sobreviventes e seus descendentes, adaptados à nova realidade, algumas décadas após o cataclismo, poderá experimentar uma nova forma de vida que alguns já chamam de Idade do Ouro. Agora vamos falar sobre a descoberta de Nibiru. O primeiro registro do misterioso objeto celeste apareceu em 1983, transmitido pelo recém-lançado satélite IRAS, Infrared Astronomical Satellite ou satélite astronômico infravermelho, pioneiro na descoberta. A notícia foi dada pelo jornal Washington Post. Foi encontrado por um telescópio em órbita da Terra um corpo celeste tão grande quanto Júpiter, que faz parte do nosso sistema solar. Ele estaria na direção da constelação de Órion. Em 1992, veio a confirmação da descoberta pelo cientista Robert Harrington, então diretor do Observatório Naval dos Estados Unidos. A massa desse corpo celeste é 4 vezes maior do que a da Terra e trata-se provavelmente de uma estrela anã escura, cuja órbita a leva de um lado a outro do nosso sistema solar, disse Harrington. Ainda em 1992, os sinais ficaram mais precisos. Um informe da NASA dava conta de que desvios inexplicáveis nas órbitas de Urano e Netuno apontavam para um grande corpo fora do sistema solar, de massa entre 4 e 8 vezes a da Terra, numa órbita altamente inclinada e a mais de 11 bilhões de quilômetros do Sol. Estava consumado que o artefato celeste era real, mas seria este corpo, que já estava apelidado de Planeta X, o mesmo Nibiru previsto pelos sumérios na antiguidade? Sim, é o mesmo objeto que foi revelado pelo estudioso de civilizações antigas Zecharia Sitchin em suas obras. Da mesma forma, a Bíblia, Qumran, escrita pelos egípcios após o êxodo e pelos celtas após a morte de Jesus, oferece extensos informes históricos sobre as andanças deste planeta. Os egípcios o chamavam de o Destruidor, confirmando os evangelhos. Os druidas, antepassados dos celtas, o chamavam de o Espantador ou o Apavorante. Há dados concretos sobre a existência de Nibiru. Astronomicamente, denomina-se perturbação a alteração da órbita de um planeta pela interação gravitacional de um ou mais corpos celestes. Durante milênios, o planeta Saturno foi o mais próximo de nós, visível a olho nu. Mas após a descoberta do telescópio, as coisas mudaram. Os astrônomos descobriram perturbações na órbita de Saturno, e isso levou à descoberta de Urano em 1781,
pelo astrônomo alemão Wilhelm Herschel. Naquele momento, Nibiru estava andando no sistema solar. Em seguida, perturbações da órbita de Urano levaram à descoberta de Netuno, em 1846, pelo matemático alemão Johann Gauss, apenas por cálculos matemáticos. Então, apareceram perturbações da órbita de Netuno, que levou o matemático francês Urbain Le Verrier a anunciar que deveria existir outro planeta além de Netuno. Foi assim que surgiu a ideia do planeta X, que hoje sabemos ser, de fato, o Nibiru dos Sumérios. No início do século XX, Percival Lowell, fundador do Observatório Lowell em Flagstaff, na Arizona, começou a procurar o corpo que perturbava a órbita de Netuno. 14 anos após sua morte, em 1916, seu assistente Clyde Tombaugh descobriu Plutão. Tombaugh foi um dos primeiros astrônomos a admitir ter visto UFOs. Por um curto período, o novo corpo foi classificado como planeta, embora a Lua seja uma vez em meia maior do que ele. Recentemente, Plutão foi rebaixado à categoria de planeta anão, porque seria pequeno demais para justificar a enigmática perturbação sofrida por Netuno. Isso nos conduz de volta à descoberta de Le Verrier, que foi quem realmente forneceu, em 1846, os primeiros sinais da presença do planeta X. Pois bem, pessoal, essa é a primeira parte, é o primeiro vídeo que eu fiz baseado num texto que eu descobri na internet. Depois eu vou deixar linkado e depois eu vou postar a segunda parte, tá ok? Até mais!